Olá, alunos, aqui é a professora Andresa e nessa videoaula eu vou dar um exemplo de como aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, eu tenho aqui um retângulo, tá? Esse exercício, né, foi demonstrado, né, em forma de um probleminha, né, na avaliação AAP. Então, eu tenho aqui um retângulo e aí esse tamanho aqui é x mais 2 e esse tamanho é x. E ele me disse que a área, né, de toda essa figura, ela é 24 metros quadrados. Existe a maneira dedutiva que você pode deduzir, né? E aí você pode pensar da seguinte maneira: que número vezes um outro número, né, somado com 2, dá 24. Então, você pode ver todas as possibilidades de multiplicação por 24. E qual deles eu tenho um número, né? E esse número somado a 2, quando eu multiplico, dá o resultado. Porém, isso dá em alguns momentos, não dá para ser facilmente visualizado. Por isso a gente aplica, né, o método da resolução pela fórmula de Bhaskara. E como eu faço isso, né? Primeiro eu preciso lembrar como que calcula a área. Então, para mim calcular a área de um retângulo, eu faço base vezes a altura, tá? Então, se eu calcular base vezes a altura, eu vou ter, então, o resultado da minha área. Então, eu tenho que a minha base nessa figura é o x mais 2 e a altura é o x. Então, eu vou colocar o x mais 2 em parênteses, porque é esse valor inteiro multiplicado por x. Agora, eu vou aplicar o método da distributiva, tá? Mas antes de aplicar a distributiva, só preciso atentar-se para um detalhe com vocês, que esse resultado aqui, né, o resultado dessa minha expressão, ela vai ser igual a 24, que é o que diz o exercício aqui. Então, eu vou aplicar agora a distributiva. Então, eu vou multiplicar o x por x, e aí vai dar x ao quadrado. Não tenho mais nenhum valor para multiplicar, então agora eu vou multiplicar o 2 aqui pelo x. Multiplicando 2 por x, vai dar 2x. Sinais iguais, que aqui é positivo e aqui também é positivo, vai ficar o mais. Igual a 24. Então, aqui eu tenho essa expressão. E agora, para que eu possa ter uma equação, né, igual a zero, para que eu consiga resolver pela fórmula de Bhaskara, esse 24 aqui, ele precisa sair daqui e ficar zerado. Para mim zerar esse valor, eu preciso tirar os 24. E para mim tirar de um lado, eu preciso tirar do outro lado também. Então, eu vou subtrair 24 em ambos os membros. Assim, eu consigo obter o resultado zero e ter uma equação com a igualdade zero. Então, eu vou copiar essa primeira parte, x ao quadrado mais 2x, subtraindo 24 em ambos os lados, então aqui vai ficar menos 24, igual, aí eu vou ter 24 menos 24, vai ficar zero. Então, pronto, eu cheguei na minha equação. Antes da gente entrar na fórmula de Bhaskara, eu quero que vocês observem aqui comigo. Lembra quando a gente nomeava os nossos polinômios? E aí, eu quero nomear, então, esse polinômio. E para isso, então, eu vou separar os termos, cada partezinha da minha equação. Então, aqui, eu tenho a minha primeira parte, que é o meu primeiro termo, que é o termo do x ao quadrado.
Depois eu tenho uma outra aqui, que é o do 2x. 2x positivo. E aí o último é o 24 aqui sozinho, ele não tem letra com ele só acompanhando ele, né? Então, eu só tenho o valor numérico 24. Então, eu posso classificar eles como sendo um trinômio. Então, eu tenho 3 termos, então, trinômio. E aí, a partir disso, eu consigo fazer agora a fórmula de Bhaskara. Então, a fórmula de Bhaskara, a gente... Deixa eu colocar um H. A fórmula de Bhaskara é para que a gente possa aplicar, né, para todas as nossas equações que a gente tem quando ela é uma equação quadrada, né? Uma equação de segundo grau. Ela ser de segundo grau, isso quer dizer que o meu maior expoente que eu tenho é o 2. Então, eu olho aqui, tá vendo? Aqui esse x, ele tá elevado a 1. Porque quando não tem valor nenhum, isso quer dizer que é um 1 aqui em cima. E nesse daqui, eu tenho um 2, certo? Então, nessa expressão, o meu maior expoente é o 2. Por isso que é uma equação de segundo grau. Se eu tivesse um x ao cubo, seria uma equação de terceiro grau. Se eu tivesse um x à sexta, então seria de sexto grau, tá? Então, o expoente indica qual é o grau da minha equação. Então, agora a gente vai aplicar, então, a fórmula de Bhaskara. Então, a gente precisa, para aplicar a fórmula de Bhaskara, né, a gente precisa lembrar como que ela é, como ela é representada. Então, ela é representada da seguinte maneira. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Resolvendo isso, eu passo para a segunda parte, que é x é igual. Porque o meu objetivo não é descobrir o valor do delta, é descobrir o valor do x. Então, x, para mim descobrir o valor do x, eu vou precisar do delta, porque x ele é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. Então, eu vou explicar agora o que representa cada símbolo, né, desse na fórmula. Então, o delta, ele é como se fosse uma letra, que eu vou ter que descobrir para vir aqui um valor, né, que vai vir aqui, que eu vou descobrir ali, para colocar aqui na minha raiz. Na minha fórmula, eu uso as letras B, A e C. E aqui na minha expressão, na minha equação, eu não tenho essas letras. Então, eu preciso descobrir essas letras. E para que eu possa descobrir essas letras, eu vou colocar, então, elas organizadas aqui desse lado, tá? Então, as letras que eu preciso é a letra a letra B e a letra C. Um conceito que vocês precisam saber é que a letra A, ela é representada pelo coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Então, o que é o coeficiente? É o número, né? A parte numérica que acompanha o x. No caso, o x ao quadrado. Então, o A é um valor que eu sempre vou ter. Porque se eu estou trabalhando com uma equação de segundo grau, lembra que a gente falou que o segundo grau é porque tem o expoente 2? Então, para que ela seja uma equação de segundo grau, obrigatoriamente ele vai ter que ter o x ao quadrado. Então, obrigatoriamente, eu preciso de um valor do coeficiente, eu preciso do valor do coeficiente do x ao quadrado. Então, como que eu determino isso? Então, eu lembro que quando
a gente estudou um pouco sobre monômio, eu pedi para vocês separarem a parte literal da parte numérica, que é os números. Então, em cada um desses termos, é isso que eu vou separar, o número da letra. Então, eu tenho uma letra aqui, peguei esse primeiro azul, porque é o que vai representar o meu A, que é o coeficiente do x quadrado. Então, olhei aqui, a minha letra é o x ao quadrado. Qual é o número que está acompanhando? O número que está acompanhando, ele é um número invisível, é um número que a gente não vê, mas ele existe, que é o 1. Porque 1 na multiplicação é o elemento neutro. 1 vezes x ao quadrado vai ser o x ao quadrado. Então, por isso que o coeficiente aqui é 1. Então, no lugar do A, eu vou colocar 1, porque é o número que acompanha o x ao quadrado. Mesmo processo agora para descobrir o B, porém eu não vou mais no x quadrado, eu vou no x. Então, eu vou pegar o número que acompanha o x, o coeficiente do x. Então, x é a parte literal, que é a letra. O 2 é o meu número, a minha parte numérica. Então, 2 é o que vai ser o meu valor do B. Então, B é o 2. E aí, reparem que a parte aqui, que vai representar o meu C, é o meu termo independente, ou seja, ele não tem nenhuma letra acompanhando. Então, por isso que a gente chama de termo independente, é só o número, tá? Então, nesse caso aqui é o 24. Porém, um detalhe, eu sempre preciso observar o sinal. Então, eu vou colocar aqui o 24 e agora eu vou olhar os sinais. Esse 1 aqui, ele é positivo ou ele é negativo? Se ele é positivo, eu não preciso colocar o sinal de positivo. Mas se ele for negativo, que nem é esse 24 aqui, eu obrigatoriamente preciso colocar o sinal para indicar. Porque quando ele tem sinal positivo, não vai fazer diferença se eu vou colocar ou não, tá? A não ser que eu fosse fazer uma operação de soma e subtração, tá? Então, muita atenção sempre para os sinais. Nesse caso aqui, eu não preciso colocar. Então, agora que eu tenho o valor do A, do B e do C, é só substituir na fórmula de Bhaskara. Então, no lugar do B, eu vou colocar o 2. Então, vou copiar essa parte do delta. Delta é igual. O B é o 2, então vou colocar o 2 aqui. E o 2, ele vai estar ao quadrado, porque faz parte, o quadrado porque faz parte da fórmula. Então, menos 4 eu copio, porque o menos 4, ele faz parte da minha fórmula. E aí eu venho aqui, agora substituindo as letras. Então, aqui o A é 1 e o C, menos 24. Agora, muita atenção na hora de colocar esse menos 24, porque a minha operação que eu vou fazer é a operação de multiplicação. Esse menos 24, ele vai me auxiliar depois para fazer o estudo do sinal. Por isso, o sinal, o menos 24, ele vai ficar dentro do parênteses, porque eu não vou fazer a conta de menos, eu vou fazer a conta de multiplicação. Então, agora eu só vou resolver. Delta é igual. Isso daqui virou uma expressão numérica. Então, vou resolver como se eu estivesse resolvendo uma expressão numérica. E eu vou resolver passo a passo, para que não tenha nenhuma dúvida, tá? Então, 2 ao quadrado. Como eu tenho uma potência aqui, então eu resolvo a potência primeiro. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. O 2 repete 2 vezes multiplicando. 2 vezes 2, 4. E aí eu vou copiar todo o restante. 4 vezes 1 vezes menos 24. Pode fazer a conta direto se você já sabe, mas aqui eu estou optando por fazer o passo a passo, tá? Então, agora, depois que eu resolvi as potências, eu vou resolver então agora a multiplicação.
Vou resolver todas essas multiplicações aqui. Então, eu vou começar. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 24, 96. Então, vou colocar aqui 4, que é esse 4 aqui que eu tô copiando, e agora eu vou colocar o 96, que é da multiplicação. Porém, ele precisa do sinal. Então, eu vou fazer o estudo do sinal, ó, menos e mais, menos. Sinais diferentes, negativo. Sinais, aqui ficou menos e menos. Então, menos e menos, mais. Sinais iguais, positivo. Então, vai ficar mais 96. E aí, eu finalizo resolvendo a conta. Delta é igual 4 mais 96, 100. E agora, me resta, então, resolver agora o valor para descobrir o valor do x. Então, agora chegando ao fim, né, a gente vai determinar o valor do x. Até agora, que a gente usou a fórmula de Bhaskara, nós usamos aqui para determinar o valor do delta. O valor do delta vai ser necessário aqui, na hora da raiz quadrada, para a gente descobrir o valor do x. Mas algo que vocês devem ter notado é esse mais ou menos. E aí, logo, logo, vocês vão entender o porquê do mais ou menos, tá? Vou deixar para explicar um pouquinho mais para frente para poder ficar um pouco mais claro. Então, agora, no lugar... Então, eu vou determinar, então, o valor do x. Então, eu vou colocar x é igual. E no lugar das letras, eu vou substituir por valores. Então, no lugar do b, eu vou colocar 1. Então, aliás, vou colocar 2, né? Que o b aqui vale 2. Então, vai ficar menos 2. Vou colocar o sinal lá de mais ou menos, igual tá na minha fórmula. Vou copiar a raiz e no lugar do delta eu vou colocar o valor, que eu descobri que foi o valor 100. Então, no lugar do delta, vou colocar aqui 100. E aí, vou colocar dividido por 2 vezes o A, o valor do A, agora sim, A é 1. Minha fórmula tá aqui com todos os valores que eu preciso. E agora sim vai ficar mais claro o porquê do mais ou menos. Então, antes a gente vai lembrar de algumas coisas, tá? Então, eu fiz um lembretezinho. Então, lembra quando a gente calcula, como a gente calcula a raiz quadrada? Então, a raiz quadrada nada mais é que um número, que vezes ele mesmo, resulta no número que está dentro da minha raiz. Então, que número vezes ele mesmo vai dar 25? Eu sei que 5 vezes 5 é 25. Então, eu tenho meu resultado aqui como sendo 5. Porém, se o meu 5 ele fosse negativo, então ele teria que ser menos 5 aqui. E se ali é menos 5, aqui também vai ter que ser menos 5. Será que eu chego no valor do 25? Então, vamos ver. 5 vezes 5 é 25, ok? Agora, vamos olhar o sinal. Sinais iguais é positivo. Então, sim, chega no meu valor 25. Então, eu posso ter, então, como resultado 5 ou menos 5. Então, o meu símbolo lá de mais ou menos, ele quer representar isso. Quando, né, o x, ele for, o meu valor do meu delta, né, da minha raiz, ele for positivo ou negativo. Então, vamos de novo aqui no raiz de 81 para ver se realmente isso procede. Então, raiz de 81, que número vezes ele mesmo vai dar 81? Então, eu já sei que é o 9. Então, porque 9 vezes 9, 81.
Será que ele negativo também dá certo? Então, eu vou repetir. Menos 9. Se aqui eu coloquei menos com o sinal, então aqui eu também tenho que colocar com o sinal. Porque menos 9 é diferente de 9. Então, se aqui eu coloquei com sinal, aquele também vai ter que estar com sinal. Então, 9 vezes 9 é 81. Sinais iguais, positivo. E aqui o meu 81, ele é positivo. Então, isso quer dizer que pode ser o 9 positivo ou o 9 também, só que negativo. E aí, por isso que na hora que eu coloco lá a minha raiz, eu coloco mais ou menos raiz de 81, ou no caso nosso lá, raiz de 100, né? Mas aqui eu vou colocar mais ou menos raiz de 81. Por quê? Porque eu posso admitir a raiz ela sendo ou positiva ou negativa. Então, agora vamos para nossa conta. Então, para que eu possa resolver isso, eu posso ter o x1, que eu vou chamar de x1, igual. E aí eu vou usar, então, o x1 como sendo a raiz, o resultado da minha raiz sendo positivo, tá? Vou primeiro usar o sinal de mais. Então, x1 é igual menos 2, vou colocar o sinal de mais, raiz de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Então, 10 dividido por 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Então, já coloquei o 2 aqui embaixo. E eu tenho o x2, que é um segundo possível resultado. X2 igual ao menos 2, que é o valor o menos da fórmula, e o 2 do b, tá? E agora eu vou usar o sinal negativo da minha fórmula, tá? Da minha raiz. Então, além de poder ser mais 10, o resultado da minha raiz, ela também pode ser menos 10. Então, eu vou colocar aqui, menos 10, dividido por 2 vezes o 1, que é o 2. Então, eu tenho dois resultados para minha equação. Então, eu tenho que resolver essa, depois resolvo essa, e aí eu descubro o valor do x. Então, vamos lá. Então, eu separei aqui os dois possíveis resultados, que é o x1 e o x2. Quando o 10 for positivo, que é o resultado da minha raiz, e quando o resultado da minha raiz for negativo. Então, meus dois possíveis resultados. Então, agora eu vou resolver. Então, eu tenho lá x1, que é um possível resultado. Eu devo 2 e tenho 10, então eu tô devendo, eu pago o que eu tô devendo e vou ficar ainda com 8. Então, 8 dividido por 2. E aí eu sei que 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, esse é meu primeiro resultado do x. Agora eu vou resolver o segundo, o x2. Eu devo 2 e devo também 10. Então, no total, eu tô devendo 12. Juntei as minhas duas dívidas. 12 dividido por 2. Copiei só a divisãozinha ali. Então, x2 vai ser igual a 12 dividido por 2, que é 6. Sinais diferentes, negativo. Porque aqui é como se fosse um positivo, tá? Aqui é o 2, meu 2 ele é positivo, é uma divisão, então eu faço o estudo do sinal. Sinais diferentes, menos. Então, vamos voltar então para o nosso probleminha. Então, no meu probleminha, eu tinha essa figura, que era um retângulo, e aí eu tinha essa medida que era x mais 2, e essa medida que era x. Então, ó, vamos pensar agora, né, logicamente. Então, ó, se meu x aqui for 4, meu x, né, sendo aqui 4, então, 4 mais 2, então, esse lado vai ser 6.
6 vezes 4, 24. Ou 4 vezes 6, 24. Ok. Se aqui for menos 6, vamos ver se vai dar, se também dá certo. Então, aqui vamos supor que for... Então, ó, tem aqui a mesma figura e a gente vai testar, então, menos 6, que foi o que deu no segundo. Então, aqui vai ser menos 6 e aqui no lugar do x vai ser menos 6 também. Só que aí eu tenho menos 6, que eu tô devendo, pago o que eu tô devendo, pago esses dois aqui do que eu tô devendo e fica sendo, então, menos 4. E aí, ó, 4 vezes 6, eu sei que é 24 metros quadrados. Sinais iguais, positivo. Então, também é um possível resultado. Porém, nós estamos falando de medidas. Não existe, a gente não trabalha com medidas negativas. Então, por não trabalharmos com medidas negativas, o valor, né, que eu vou utilizar, então, é o meu x1, que é igual a 4. Por isso, né, que no resultado, né, eu vou ter só lá o 4 e não o menos 6. Por quê? Porque não tem medida, a gente não trabalha com medida negativa. Então, nesse caso, no contexto, né, de todo o exercício, eu uso só esse, tá? Porém, se não tivesse nenhum problema, apenas pedisse para fazer a resolução, então eu teria 2 resultados possíveis, tá? Se não tivesse nenhum contexto, então aí eu poderia ter sim esses 2 resultados, tanto x valendo 4, quanto x valendo menos 6. Se vocês ficaram ainda com alguma dúvida, tá? Deixem nos comentários, comentem, né, qual foi a dúvida, o que precisa que seja melhor esclarecido, tá? Só ressaltando que normalmente ela vai ter 2 soluções, tá? Mas pode acontecer, né, de ter... mas pode acontecer sim, né, de ter um único resultado. Mas aí é algo que só na prática vocês vão conseguir perceber melhor isso, tá bom? Então é isso.